Boa noite, como é que estamos? Eu sou Alexandra Metrô, da Trinos, Formação Biográfica, e eu estou aqui essa noite para, junto com o Carlos Vilhena, vou chamar o Carlos Vilhena, lançar a nossa turma no Nordeste em parceria com a Valesca e a Valdívia Machado. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Mônica. Boa noite, Partilha Intuitiva. Valesca Bessa. Boa noite, gente. Então, eu estou aqui, Márcia. Vamos conversar com vocês, recebê-los enquanto eu chamo Carlos. Enquanto a gente dá mais um minutinho para as pessoas chegarem. Cris, Juju, Carlinhos, M. Andares, Valdares, não. Desculpa, Carlinhos, não dá. Vou chamar o Carlos Vilhena. Vai ser o nosso companheiro hoje. Clarissa, Cris, vamos chamar o Carlos agora. Carlos Vilhena, cadê você? Meu Carlos, olá, Zilda, Anastácia, Matheus Fonseca. Nossa, quanta gente legal, gente, várias pessoas conhecidas, várias pessoas novas. Estou muito contente da gente estar aqui hoje. Então, eu sou Alexandra da Trinos, Alexandra Metrô, sou coordenadora e docente da Trinos Formação Biográfica. E hoje nós estamos fazendo a nossa primeira live de lançamento da nossa nova turma, que vai acontecer no Nordeste, em parceria com as irmãs Valdívia e Valesca Machado, duas aconselhadoras biográficas que têm família, né? São de origem de Fortaleza, né? A Valdívia não mora mais em Fortaleza, mas esse impulso que nasceu delas e a convite delas, a Trinos vai então lançar a primeira turma no Nordeste. E a gente está aqui hoje para conversar sobre isso. Carlos não está conseguindo participar por alguma razão. Vamos ver. Carlos Vilhena. Boa noite, Gorete, Sueli. Vamos ver se o Carlos entra. Acabei de... Ahá! Pronto. Cheguei, Alexandra. Eu estava batendo na porta, mas você não estava me ouvindo. Então, mas eu te convidei, bom, mas não importa. Talvez tenha alguma coisa porque tinha uma outra pessoa pedindo para entrar. E aí, de repente, deu alguma incompatibilidade aí. Pode ser, pode ser. Isso aí. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Sim, muito bem, muito bem. Que bom. Célia, Lulo, olá, dentista antroposófica, certo? Tudo bom? Viviane. A gente está começando assim meio devagar, esperando o pessoal chegar. Mônica Mota, que é a nossa coordenadora e docente também da Trinos, está dando boa noite, Rafael. Carlos, a gente podia talvez começar a falar um pouquinho da Trinos, o que você acha? Célia respondeu, tudo bom? O que você acha? Eu vou ficar um pouquinho... Acho uma boa. Binho, Acho uma boa. meu amigo, meu irmão. Desculpa, quando entrarem algumas pessoas eu vou dar essa... Claudinha. Eu vou ficar hoje mais, gente, um pouquinho moderando, vendo quem está entrando, vendo as perguntas. Façam perguntas. Mandem, sabe esse aviãozinho aqui de papel, né? Aqui no Rio a gente chama de gaivota, mas em São Paulo, acho que em outros estados chama de aviãozinho de papel, que envia para direct. Você pode enviar essa live para os seus amigos. Envia pelo aviãozinho de papel para dizer que a Trino está fazendo uma live para falar, para lançar a turma do Nordeste. Então... Oi, Fáuzia. Fáuzia é lá de Fortaleza. Tudo bom, Fáuzia? Sim. Então, cara... É uma das que estão inscritas e interessadas na formação. Muito bem-vindo. Que beleza. Vamos lá, Carlos. Quer falar um pouquinho da Trinos, da origem dessa ideia? Vamos. Bom, então a Trinos, ela é a quarta escola de formação biográfica do Brasil, né? Ela começou a turma 1 em 2019 e ela nasceu desse impulso, desse desejo, né? De nós seis coordenadores, aí eu incluo a Alexandra, a Mônica, que está aqui conosco, e tem a Heloísa, o Selim e o Silvio, né? Nós somos os coordenadores que fundamos e conduzimos a Trinos.
A Trinos nasceu desse desejo nosso de ampliar esse espaço de levar a formação biográfica para o máximo possível de pessoas, né? E o que é uma formação biográfica? É um curso longo, né? É uma formação que dura 3 anos e meio, mais ou menos, e que oferece a possibilidade, né, das pessoas, dos nossos alunos, se apropriarem dessa metodologia que é o trabalho biográfico, que tem como base a antroposofia. Talvez alguns dos participantes ou daqueles que vão nos assistir não saibam o que é a antroposofia. Então, rapidamente, é uma filosofia que foi trazida por Rudolf Steiner, austríaco, na virada do século XIX para o século XX, então ela tem 100 anos, mais ou menos, né? E que tem como características, né, uma visão muito particular, muito profunda do ser humano e da espiritualidade na vida em que cerca o ser humano, né, que está à nossa volta, enquanto seres viventes nesse planeta. Ela tem uma outra característica que me atrai muito, que ela é muito prática, ela é muito aplicável. Então, hoje, você tem diversas áreas de atuação humana que têm a antroposofia como base, como referência. Temos a medicina antroposófica, temos a farmacologia antroposófica, uma pedagogia própria, que é a pedagogia Waldorf. Ela também foi desenvolvida e aplicada para a agricultura biodinâmica tem a referência na antroposofia. E o trabalho biográfico, que é isso que a Trinos oferece como formação. Também está presente nas empresas, tanto na parte da consultoria organizacional, no desenvolvimento organizacional, quanto na parte da gestão financeira. Nas empresas ela também é bastante atuante. E a gente pode multiplicar essa lista aqui por várias, né, vezes com odontologia antroposófica, psicologia antroposófica, arquitetura de base antroposófica, que é a arquitetura mais orgânica, enfim, ela é muito aplicável. Isso, para mim, em particular, foi muito importante sempre, né? Então, com base nesse princípio, foi desenvolvida essa metodologia biográfica e a Trinos oferece essa formação para aqueles que quiserem. Primeiro, fazerem uma jornada profunda de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Todos os nossos alunos, né, nós já estamos na turma 2, aqui no Rio, todos os nossos alunos passam por esse processo individual de autoconhecimento e autodesenvolvimento, porque aplicam na própria história de vida todos os conceitos, todos os conhecimentos, todas as ferramentas que a gente desenvolve. O segundo ganho, Alexandra, é a incorporação dessas práticas no seu trabalho. Qualquer pessoa que lide com gente, com pessoas, que se relacione com outras pessoas, profissionalmente ou na sua vida particular, vai tirar vantagens, né, dessas práticas que a gente apresenta e pratica, porque eles trabalham, né? Você sabe disso, eu estou falando para algo que você é sócia, né? Partícipe. Eles praticam muito. Então, todos os nossos alunos, não vai ser diferente no Nordeste, vão sair com as práticas incorporadas. E o terceiro ganho é aqueles que quiserem atuar como aconselhadores biográficos, que é o título formal que se dá no Brasil para o profissional dessa área, vai receber também na turma do Nordeste o certificado emitido pela Trinos, que já está acreditada junto ao Fórum Internacional dos Formadores Biográficos, ligado à sede da antroposofia. Então, Carlos, só para dar uma, né, tem gente entrando, a gente está no iníciozinho, só para dar um resuminho para quem entrou agora, e um alô, assim, um monte de gente conhecida. Célia complementou, né? E uma das aplicações práticas da antroposofia é na odontologia, ela é uma odontóloga, uma dentista antroposófica, que, se não me engano, dá formações de odontologia antroposófica. Então, a gente tem aí, você começou trazendo, então, quem é a Trinos, né? E a partir que a gente trabalha, que é a antroposofia, né? Essa filosofia trazida por Rudolf Steiner, e que é uma filosofia não só de pensar, não é uma filosofia só pensante, né? Ela é uma filosofia de atuação prática na vida. Então, tudo que a gente pensa e tudo que a gente pesquisa, todo esse conhecimento sobre o ser humano, ele vai para diversas áreas, né? Então, assim, que a gente tem de mais conhecido, pedagogia Waldorf, medicina antroposófica, nossa atuação, que é no aconselhamento biográfico, mas muitas outras também, como a antropologia, arquitetura. E você depois, então, trouxe o que é uma formação biográfica, né? E o que a formação biográfica dá para o aluno. E aí, então, o aluno sai podendo trabalhar em 3 vertentes.
uma é um trabalho em si mesmo, que é o autodesenvolvimento, né? O outro seria uma ampliação das suas próprias práticas. Então, uma pessoa que é psicóloga, como eu, por exemplo, eu poderia não atuar como aconselhadora biográfica, mas usar todo esse conhecimento na minha atuação como psicóloga. E tem a psicologia antroposófica também, né, que usa o mesmo fundamento de base, que é a antroposofia e a teoria de desenvolvimento humano trazida pelo Rudolf Steiner, mas que se baseia num outro tipo de metodologia, um olhar realmente da psicologia. Mas eu também, além de psicóloga e de ampliar meu trabalho como psicóloga, por exemplo, né, como com o aconselhamento biográfico, eu atuo como aconselhadora biográfica. Então, eu atendo pessoas individualmente ou em grupo, e aí um diploma da Escola de Aconselhamento Biográfico como a Trinos dá essas 3 possibilidades, né? Eu queria até dar um outro tipo eu amplio meu trabalho como psicóloga, né? Minha atuação, eu amplio meu trabalho como psicóloga, eu atendo como aconselhadora biográfica e eu amplio o meu trabalho como professora. Então, na Trinos, na Economia Viva, eu faço práticas de vivências biográficas que não são necessariamente para a pessoa só se autoconhecer, são para ela se autoconhecer em determinado ponto que tem a ver com aquele conteúdo que a gente está levando. Então, ele é muito prático nesse sentido, né, o aconselhamento biográfico. Eu posso complementar, Alexandre? Eu posso complementar também com a minha experiência, porque eu também tenho a formação em consultoria de base antroposófica e eu lá levo junto, né, todo o conhecimento da metodologia biográfica para o desenvolvimento organizacional. Hoje ela está muito misturada com qualquer interação que a gente faz dentro da antroposofia que envolva grupos, pessoas ou organizações. Então, é um complemento. Você me falou, né, começou a trabalhar junto, que quando você fez a formação, isso já você era gerente na empresa que você trabalhava, né, na Petrobras, e você usava todo esse conhecimento de biologia biográfica na equipe, né, para trabalhar com a sua equipe. Isso dá uma outra visão, né, das características de cada um, de como você pode, talvez, organizar para a sua equipe, perceber talento e fazer as delegações e fazer também as corresponsabilizações, né? Dá um outro olhar, assim, em diversos âmbitos da vida, né? Essa visão ampliada do ser humano, né? E a forma como os relacionamentos podem ser também estruturados ou visualizados, né? Amplia muito o papel de um gestor, de um líder dentro de uma equipe, né? Não só para a própria equipe, mas também para os pares e até na relação com os seus superiores, porque você percebe a melhor forma, né, de conduzir e respeitar a dinâmica de cada um, de cada indivíduo, essa aceitação, essa tolerância, né? A gente vai trabalhando isso dentro da visão biográfica também, né? Uhum. Então, antes da gente dar o próximo passo, eu só queria dar boa noite para algumas pessoas que chegaram. A Silvinha, prima da Mônica, que é lá de Aracaju, se não me engano, boa noite. Nossos alunos da turma 1 e da turma 2, então está aqui Fernanda de Florianópolis, o Fernando daqui do Rio, a Carol, quem mais? Um monte de gente. A Aldair, que acabou de apresentar lá no nosso YouTube a biografia da Paula Derbois. A gente tem algumas pessoas, Ana Paula, Lilian, que é lá de Fortaleza, a Adriana, da turma 2. A gente está com muita gente aqui, não dá para eu dar assim, pessoalmente para cada um, mas eu queria... Valdívia de Paula entrou. Valdívia é a nossa Valdívia? Valdívia de Paula Machado? Não, né? Bom, Machado sim, Machado não sei, agora não sei. Não sei se é ela, mas em breve ela estará, a Valdívia Machado, que é a nossa parceira, estará aqui numa live também para falar do Nordeste. Nossa parceira do Nordeste. E aí, pensando na Valdívia, de fato, queria que a gente começasse a falar, então, do impulso do Nordeste. Como é que foi essa origem? O que você pode contar aqui para quem está nos assistindo? Como é que foi esse processo e em que ponto do processo que a gente está? Então, na realidade, a gente recebeu um convite, né, que foi muito acolhido e nos deixou muito honrado, da Valdívia e da Valesca Machado. Eu vi aqui pelos comentários que as duas estão conosco, muito bem-vindas, amigas. E elas nos convidaram para apoiá-las, né, e levarmos juntos
a formação biográfica para o Nordeste. Era um sonho, é um sonho antigo delas, desde que elas fizeram a formação lá na Sagres, em Florianópolis, né? Elas foram da turma 1, eu, Mônica e Heloísa somos da turma 2. Desde esse momento, e até um pouco incentivadas pela própria doutora Gudrun, né, que atuava ainda na época diretamente na formação de Floripa, elas têm esse desejo, esse sonho de levar a formação biográfica para o Nordeste. E aí nos convidaram, nós aceitamos e a gente vem trabalhando nisso desde então, né, tem um ano mais ou menos de trabalho, para oferecermos agora, lançarmos agora essa turma no Nordeste. O impulso nasceu, a princípio, para uma turma que seria em Fortaleza, e ela está preparada para começar em Fortaleza em 2024. Os módulos de 2024 já estão reservados em Fortaleza, num local próximo, que essas informações todas estão no nosso site, mas só para vocês entenderem. Mas, durante a construção, a gente percebeu o movimento de outros grupos, de outras cidades do Nordeste, também interessados nesse mesmo processo, nessa mesma formação. Então, hoje, a gente está abrindo a possibilidade, por isso não é uma turma Ceará, é uma turma Nordeste, a gente está abrindo essa possibilidade de acolher esses grupos, esses participantes, e juntos, né, com a própria turma formada, nós da coordenação, com a turma formada, decidirmos, né, logisticamente os melhores locais aonde ela vai acontecer. Se a gente tiver condições de ter um apoio logístico para outras cidades, a gente tem essa possibilidade, talvez até de evoluirmos para uma turma mais itinerante. Mas, a princípio, está tudo pronto para a gente rodar a turma inteira, os 13 módulos, em Fortaleza, né, que foi o plano original. Mas isso acho que vai ser o resultado da construção junto com a própria turma. Essa turma tem a doutora Valdívia Machado como uma das coordenadoras, junto com a gente, né, ela vai estar no processo de se apropriar desse papel de coordenação de uma escola, e a Valesca também, como aconselhadora biográfica formada, vai estar acompanhando para no futuro estar nesse mesmo estágio. Mas nós, coordenadores da Trinos, estaremos sempre presentes em todos os modos, levando o nosso jeito de fazer formação para essa turma. Então, é uma turma da Trinos, que vai estar formando alunos do Nordeste, certificando os nossos alunos, com a Valdívia e a Valesca junto conosco, aprendendo, né, se apropriando desse processo. Então, eu queria... De vez em quando eu fecho aqui meu microfone, porque tem uns barulhos no texto que vocês escutam, o meu cachorro, embora ele esteja lá fora. Mas eu queria assim, trazer aqui, a gente tem duas perguntas que acho que são interessantes a gente responder. Uma é do Carlinhos, que está aqui dizendo que é de Recife. Ele perguntou se vai ser uma série de lives. A gente vai fazer, sim, algumas lives. A gente vai fazer algumas lives específicas para essa turma do Nordeste, mas a gente, pro ano que vem também, como Trinos, tem lives específicas que aí são independente de se é no Nordeste ou no Rio de Janeiro, e vão trazer temas dos nossos módulos. Então, a partir de janeiro, a gente já vai trazer lives temáticas com conteúdos também sobre o aconselhamento biográfico e sobre tudo que a gente faz, né, no aconselhamento biográfico e na Trinos, né, nos da Trinos. E a outra pergunta é da Line Viana, né, que é se tem um número mínimo de alunos para participar iniciar. Aí eu deixo para você responder, cara. Eu acho que é a pessoa que tem mais essa estruturação, né? Tá bom. Eu vi outras pessoas aqui falando da Bahia, enfim. Eu acho que a ideia de a gente ter grupos em várias cidades está de pé, independente dos grupos que hoje já surgiram. Vamos ver como se vai ficar na turma. A gente fez... de um suporte logístico local, né? Então, assim, a gente precisa, na verdade, conseguir... O pessoal de Aracaju está mobilizado. Aracaju é possível, né? Mas a gente ainda não está com tudo pronto. Então, a gente precisa dessa conversa, dessa logística, porque nós somos do Rio de Janeiro. E 2 moram em São Paulo, mas também são do Rio de Janeiro, né? Então, lá e cá. Então, a gente precisa desse apoio local, né? E a Valdívia e a Valesca com isso muito estruturado lá em Fortaleza. Então, lá é certo. Se a gente não conseguir fazer essa turma itinerante, seguramente a formação vai acontecer toda em Fortaleza.
Isso. Eu só queria pontuar uma coisinha também, Carlos, que essa iniciativa, como você falou, da Valdívia e da Valesca, e a ideia é que isso se configure numa nova escola biográfica. Então, a Trino está dando todo o suporte, está entrando como parceira, está levando toda a sua logística, está levando a sua certificação, né? Mas a ideia é que a gente vá fortalecendo isso no Nordeste. A princípio em Fortaleza, e com todas as outras pessoas e grupos que quiserem se juntar para poder fazer um movimento que realmente possibilite que uma nova escola surja no Nordeste. Acho que isso é interessante. Porque o movimento, a nossa intenção, né? A nossa intenção é que isso seja perene, né? Essa é a primeira turma, com todo o nosso apoio, todo o nosso suporte, mas na medida que isso for sendo apropriado pelas pessoas, Valdívia e Valesca no início, mas outras pessoas podem se juntar, vamos ver, dar origem a uma nova escola. Sim, sem dúvida. Bom, voltando à sua pergunta, eu estou olhando aqui o tempo, então estou controlando aqui para a gente não perder essa oportunidade. Nós dimensionamos a turma de várias formas, inclusive nos aspectos financeiros, né? E para isso a gente precisou dimensionar ou estimar um tamanho mínimo. Então, esse tamanho mínimo hoje, ele está em torno de 16 alunos. Nós, com 16 alunos, temos plena confiança e capacidade de iniciarmos a turma conforme o cronograma previsto, que é para daqui a um ano, em outubro de 2024, o módulo 1. Agora, de novo, né, vai depender do formato da turma, vai depender desse movimento. Então, eu acho importante que todos que têm interesse, né, façam contato conosco através dos nossos canais. As informações estão no site, mas tem como fazer contato através do WhatsApp, através do próprio chat, do próprio Instagram, através do contatos, né, que a gente tem lá no site. Façam contato para que a gente comece a movimentar esses grupos de interesse e comece a construir, né, as bases dessa turma. Quanto mais cedo a gente tiver uma noção e uma ideia desses grupos, mais seguros estaremos para todo o resto, todos os demais movimentos, todos os demais investimentos que a gente tem que fazer. Eu acredito muito, pelo que eu tenho sentido, Alexandra, dos interesses, né, só com o pré-lançamento que a gente fez há 2 semanas atrás e agora o lançamento hoje, eu acredito que a gente vai ultrapassar esse número, dos 16 mínimos, né? Mas temos um número, sim. Porque tem toda uma necessidade, né? Assim, no final das contas, essa primeira turma, ela é uma turma que é todo o know-how da Trinos. Isso significa que a gente tem que ir para o Nordeste, né? Assim, a Valdívia também tem que ir para o Nordeste. A Valdívia vai estar com a gente, mas ela não mora lá. Só a Valesca que mora lá. Então, todos os professores vão ter que ir para o Nordeste. Isso já tem uma logística um pouquinho maior, em termos financeiros, inclusive. Mas a gente vai tentando ver como é que a gente adapta. E também tem toda uma questão de qualidade, né? Que o lugar tem que ser um lugar que tem uma estrutura, que tem uma natureza. Não é que precisa ser uma coisa super luxuosa, mas tem toda uma coisa que precisa de um aconchego, precisa de ser um lugar bom para se trabalhar questões individuais, né, de autodesenvolvimento. A gente precisa desse conforto no sentido de poder entrar, cada um poder ter esse tempo e ter essa tranquilidade de entrar em si próprio, né, durante um curso de formação gráfica. Então, a gente precisa de toda esse essa... mergulho muito importante. Tá, acho que a Mônica colocou aqui, ó, a gente quer mais que 16 pessoas, a gente está preparado para uma turma maior, de fato, estamos. Nós temos capacidade para uma turma bem maior, se for o caso, né? Acho, Alexandre, que vale a pena falar um pouquinho, então, como funciona, né, a nossa formação. A gente tem os 13 módulos previstos, já com datas no nosso site, num ritmo de 4 módulos por ano. Então, a gente está indo até 2027 para essa turma 1 do Nordeste. Cada módulo desses 13 sempre começa numa quarta, no horário do almoço, e termina no domingo, também no horário do almoço. Com isso, a gente viabiliza o deslocamento das pessoas na manhã da quarta-feira, para começarmos juntos na hora do almoço, logo depois do almoço, e libera todo mundo no domingo, antes do almoço, no horário do almoço, para voltarem para as suas casas. Os nossos módulos são com imersão, então todos, mesmo aqueles que moram na cidade onde a turma vai acontecer,
precisam estar hospedados, até pela carga horária e pelo ritmo de trabalho que a gente coloca dentro do módulo. É uma jornada de aprofundamento, é uma jornada de conexão consigo próprio. Então, é importante esse formato da imersão. A gente sabe que isso, às vezes, traz um desafio para a agenda, para a dinâmica de vida da pessoa, mas é fundamental para a qualidade do trabalho que vai ser desenvolvido, né? E a gente tem, e a imersão. Aí, além do trabalho presencial, a gente dimensionou e desenhou a Trinos para um processo que tem atividades online no período entre um módulo e outro. A nossa carga horária presencial ela não é tão grande, ela é mais reduzida se comparada com outras formações, mas isso foi feito de propósito para permitir o acesso a pessoas que têm seus compromissos de trabalho, seus compromissos familiares. Em troca disso, temos atividades online obrigatórias que acontecem no intervalo entre um módulo e o outro. Isso tem uma outra vantagem. A turma se mantém ligada e conectada mais tempo. Ela não está ligada só, conectada, né, junta só no módulo presencial. Ela se mantém conectada, principalmente nos pequenos grupos que se formam, ao longo de todo o período da formação, porque essas atividades intermódulos mantêm esse ritmo, né, de troca, de estudo, de parceria, e aí as amizades e os vínculos e esse aprofundamento se torna ainda maior. E do meio para frente, os nossos alunos começam com as atividades práticas, com os trabalhos práticos, com as aplicações práticas. Tem diversos, né? Quem quiser saber um pouco mais, é só fazer contato conosco. Mas isso intensifica essa troca que acontece entre os próprios alunos, né? Acho que a turma 1 é um bom exemplo de como os vínculos se estabelecem de forma muito profunda. As amizades, acho que são para o resto da vida. E a gente tem várias pessoas da turma 1 aqui, da turma 2 também. Mas a Fernanda, por exemplo, já está dando várias dicas aí. Acabou de Fernanda, que é Fluxos Potenciais Humanos, que é o nome do trabalho dela, né, que ela trabalha com biografia. A imersão faz toda a diferença, ela fez vários depoimentos, pode ler nos comentários. Então, estão aqui com a gente, né? Estamos vinculados, não só a turma já se formou, a Valquíria está aqui, o Fernando, as duas Fernandas estão aqui, a Carol, aí a gente tem a Adriana, a Dani está aqui, a turma 2, a Adriana, a Lucianas. É um vínculo que se forma, porque a gente se conhece a partir de um lugar muito profundo, né? A gente se conhece a partir da biografia de cada um. Esse é o lugar mais profundo, mais íntimo, tem, né? Então a gente tem uma profundidade nessa amizade, nessas relações que são muito, muito fortes. Isso também na Trinos, mas também em outras escolas, né? Cada um de nós que é da coordenação, eu fiz na Escola de Minas, o Carlos na Escola de Floripa, com a Mônica e com a Elô, e o Silvio Serrim fizeram formação biográfica na Escola de São Paulo. Então, assim, eu tenho vínculos muito fortes com o pessoal da minha turma, até hoje, né? Depois com as pessoas que eu dei aula, a Lilian Brodnitz está aqui, né? Foi minha aluna lá em Minas e ela é de Fortaleza, né? Então, a gente tem vários, são vínculos que não se rompem e que ficam muito fortes e cada um vai se... E como trabalham juntos, né? Os alunos trabalham juntos para fazer as atividades, depois práticas, então vão se formando vínculos profissionais, parcerias profissionais. Isso vai para a vida inteira, né? A Fernanda continua aqui falando. E eu queria só falar uma coisa, assim, que é uma pergunta que é muito frequente. Você falou um pouquinho dos módulos, e a gente falou que o fundamento é a antroposofia, né? Então, muita gente pergunta se precisa saber antroposofia, né? Então, acho que se você quiser falar um pouquinho sobre isso, cara, como é que é a antroposofia, como os pré-requisitos, por exemplo? Na verdade, não existe um pré-requisito com relação a um conhecimento prévio, né? É natural que, muitas vezes, esse conhecimento venha com o interessado, com o aluno, pela jornada que ele vai seguindo dentro da antroposofia. Eu, como falei, eu comecei pela rota da consultoria de base antroposófica e fui para a formação biográfica por um interesse individual de desenvolver a minha liderança. Então, eu trouxe alguns conhecimentos, sim. Mas todo o conteúdo que é necessário para uma boa formação e para um processo bem profundo vai ser oferecido a cada módulo.
Então, mesmo aqueles que não conhecem a antroposofia, mas têm esse genuíno interesse, esse impulso de se conhecer mais e de aprender mais como lidar, lidar com o ser humano, né? Como melhorar as suas relações humanas, tem sim espaço dentro da formação biográfica, sem nenhum prejuízo do conhecimento prévio, caso ele não tenha, né? Claro que é natural que ele vá precisar se aprofundar e estudar alguns temas, talvez os temas que mais mobilizam pela novidade, mas é totalmente compatível com o processo da formação, já que a gente tem um processo de 3 anos e meio, praticamente. A Trinos tem uma outra característica que ajuda muito nesse processo individual, que é a mentoria. Todos os nossos alunos têm um de nós, coordenadores, como mentores durante toda a formação. E essa mentoria garante, né, esse suporte, essa individualização da jornada de cada um. Não só em termos do conteúdo que ele precisa desenvolver, mas principalmente em relação à prática e aquelas habilidades individuais que ele eventualmente precisa ajustar. A forma de fazer perguntas, a forma de ouvir, a escuta ativa, a empatia, né? Essa dinâmica de acolher e, ao mesmo tempo, desafiar o cliente na busca do autoconhecimento, tudo isso é muito individualizado e a mentoria suporta esse processo de uma maneira muito especial. Então, não precisa de nenhum conhecimento prévio. Venham todos que têm esse genuíno interesse, esse impulso. Só complementando a mentoria, ela, além de fazer esse acompanhamento prático, profissional, ela tem um acompanhamento também de como é que está o processo de autodesenvolvimento de cada um, né? E, inclusive, para a gente poder ter um olhar mais direcionado, se em algum momento a pessoa está precisando de alguma coisa que vai, de alguma forma, agora eu não estou dando conta de cumprir todas as tarefas da Trinos. Então, a gente está acompanhando como é que os alunos estão, tanto no desenvolvimento pessoal quanto no desenvolvimento profissional, para a gente poder ter esse... Porque é uma formação dinâmica, é uma formação de pessoas, né? De indivíduos, e cada um passa por várias fases. Então, é muito comum, aconteceu na turma 1, aconteceu comigo também, minha formação. A gente, às vezes, entra querendo o processo de autodesenvolvimento, não sabe se vai querer trabalhar com isso, e ao longo da formação muda, né? Não, gosta tanto que decide ser um aconselhador biográfico. E aí o nosso olhar como mentoria, né, como mentores, muda, né, fica mais especializado, fica mais fazendo perguntas mais profissionais, como é que vai. Então, assim, ao longo desses 4 anos, né, desses 3 anos e meio, a gente vai sempre fazendo esse acompanhamento que é muito individual, que é muito profundo dentro daquilo que cada aluno está vivenciando a cada momento. Então, embora a gente tenha capacidade para muito mais do que 16 pessoas, a gente não pode ter 100, né? Porque como é que eu vou acompanhar 20 alunos durante 3 anos e meio com a qualidade que a gente tem, né? A gente tem, então, acho que 4 alunos é mais ou menos uma boa média de acompanhamento. 4 é a nossa métrica, né? 4 mentorados, né? Digamos assim. Também dentro dos grupos, cada coordenador tem um grupo de, no máximo, 4 pessoas para a gente poder fazer processos bem aprofundados, bem acompanhados, né? Isso, exatamente. Essa é a dimensão que a gente tem, né? A cada 4 alunos, um coordenador atuando, tanto nos módulos, né, para garantir essa qualidade nos pequenos grupos que você destacou agora, como também para dar o suporte através da mentoria. E hoje nós somos 7, né? Se juntarmos os 6 coordenadores da Trinos com a Valdívia, que já está nesse mesmo estágio, nós somos 7. Então, de cara, a gente tem capacidade para 28 alunos, mas tem sempre aquela possibilidade da gente trazer estagiários, né? De vez em quando tem gente batendo na porta pedindo essa oportunidade, quem sabe? Esse é um próximo passo da Trinos, por enquanto. O que mais, Alexandra, que você acha importante a gente compartilhar? Olha, eu estou achando essa live sensacional. Assim, não cai a nossa audiência e o pessoal está super falando aqui, ó, a Carol, né? O pessoal está dando muito apoio. Tem uma pergunta aqui importante, ó, se a mentoria faz parte do custo ou se é algo adicional. Acho que foi a Aline que fez. Não, Aline, faz parte do custo da formação. Na verdade, a formação tem 2 custos, né? O custo dos módulos, né? Da formação em si, o valor é calculado por módulo. Essas informações estão lá no nosso site, mas quem quiser mais detalhes é só fazer contato. E tem o custo
da hospedagem e da viagem, do deslocamento, dependendo de onde a pessoa mora, e a hospedagem para todos é obrigatória. Então, são dois custos separados, né? E na lógica nas informações do site, isso está bem claro. Quanto custa a hospedagem no lugar de Fortaleza e quanto custa o nosso módulo, com tudo incluído. Tudo que a gente falou aqui faz parte da formação. Eu acho que a gente pode se encaminhar para o final, infelizmente, mas acho que é legal a gente deixar mais informações para frente, falando um pouquinho do que é, quais são os nossos próximos planos, assim, tanto da Trinos Nordeste quanto da Trinos Rio de Janeiro, né? É interessante. Como é o que a gente tem aí planejado para 2024, 2025 e qual é a nossa dinâmica de trabalho, por exemplo, por falar em biografia, acho que é a melhor pessoa para realmente trazer todas as nossas atividades. Então, em 2024, a gente tem essa turma do Nordeste, né? Vamos trabalhar bastante para viabilizá-la e começá-la em outubro. Em paralelo, a gente tem uma série de lives, como a Alexandra falou no início, que vão falar um pouquinho mais sobre como funciona e o que é tratado em cada um dos módulos, dos 13 módulos da formação. Isso começa agora em janeiro e vai durar mais ou menos o primeiro semestre. Então, será uma série de 13, né, lives, no mínimo 13 lives. Pode ser que a gente desdobre alguns desses assuntos em mais do que uma, justamente para dar esse acesso a esses conteúdos. O que acontece num módulo desse? Né? Do que se trata o tema que está no site para cada um dos 13 módulos. Também, em paralelo, em 2024, a gente mantém a programação do E Por Falar em Biografia, que é uma iniciativa da Trinos de convidar aconselhadores biográficos para apresentarem a biografia de personalidades. O estudo da biografia de uma personalidade é obrigatório em qualquer uma das formações, na Trinos também. Só que a gente faz esse evento, né, mensal, em que a gente convida pessoas, alunos da Trinos, ex-alunos da Trinos ou alunos formados, e também, né, amigos, aconselhadores biográficos de outras origens, para estar trazendo a biografia de uma personalidade como um exemplo, como uma maneira de mostrar o valor que o estudo de uma biografia tem. Né? A gente acredita que quem escolhe o biografado, né, a personalidade, não é o aluno, não somos nós somos escolhidos por ele, pelo universo, né, cosmicamente falando. E isso realmente fica muito claro, porque as pessoas falam com o coração sobre o seu biografado. Não é apenas uma contação de uma história lida num livro, é muito mais do que isso. Né? Então, e Por Falar em Biografia continua, e ano que vem a gente vai preparar o lançamento da turma 3 da Trinos no Rio de Janeiro para 2025. Então, tem muita coisa para o ano que vem, tá, Alexandre? Temos muito trabalho pela frente. Pois é. Pois é, então, para quem gosta de trabalhar, para quem gosta de estar com a gente, assim, a gente só quer, e na verdade a gente quer trabalhar para a gente, mas quer apoiar muito, né? Então, assim, a nossa iniciativa no Nordeste, ela tem a ver com um apoio, um suporte, como é que a gente pode dar muito suporte para que outros impulsos latinos que queiram nasçam, né? De forma saudável, de forma acompanhada e de forma bem estruturada. Então, a gente está muito, claro que dentro de toda uma possibilidade, né? Que a gente não pode dar passos maiores do que as pernas, então o quanto que a gente tem de perna aí para poder dar suporte a todas as iniciativas que queiram nascer dentro do aconselhamento biográfico ou que queiram, de alguma forma, ampliar o que a Trinos faz, né? Então, como é que a gente pode estar sempre dando força para o impulso no aconselhamento biográfico? A gente está aqui, tem tanto comentário legal, tem tanta falando, tem tanto, assim, Carla, Dani, Gi, Laila, assim, as alunas da turma 2 já estão querendo ir para o Nordeste, cara. Olha, tem gente do Rio de Janeiro esperando a turma 3 que quer fazer no Nordeste, né? Pois é, olha só que coisa. E eu estou pensando que tem tanta gente legal dando tanto depoimento aqui que a gente pode até daqui a pouco convidar os alunos para participarem de lives com a gente, porque é sempre muito bom ter o olhar de quem participou, né? É diferente do nosso, de coordenação, né? Então,
Então, em breve, nossos alunos e formados, né, e em formação, que quiserem vir dar depoimentos conosco nas nossas lives, a gente está aqui querendo... a Aline falou, boa ideia. É muito importante quem for, né, quem fez, não é só... É muito fácil eu, como coordenadora e docente, falar, mas é a minha visão, né? Eu posso falar super bem como aluna que eu fui da escola de meninos, mas quem é que é meu aluno que pode falar a visão dele? E, de repente, a gente não vem para não intimidar, para não parecer que... Olha, já tem lista de espera, hein? Já tem lista de espera de alunos querendo participar das lives. E o Eduardo acabou de dizer aqui que ó, ele é do Rio e está doido para fazer na turma do Nordeste. Então, o pessoal do Nordeste que se cuide. A Adriana falou que sente muito orgulho da gente. Eu vou dizer, a gente sente muito orgulho também de todos vocês. Eu queria terminar reforçando, né, que a gente está lançando agora a turma do Nordeste e dizer que a gente, em breve, vai fazer o lançamento também da próxima turma do Rio, que vai ser uma turma para 2025. Mas, além disso, vamos estar aí super ativos no E Por Falar em Biografia, que é sempre cada terceira, quarta-feira, segunda, terceira, não, terceira, quarta-feira. Costuma ser a terceira quarta-feira de cada mês. A primeira agora é em fevereiro, depois do Carnaval. Sou eu que vou apresentar o Beethoven, venham. Você com a biografia do Beethoven, isso mesmo. O meu biografado de formação foi o João Guimarães Rosa. E ele já está lá no nosso... já apresentou no E Por Falar em Biografia, está lá no YouTube da Trinos. Então, o convite para o pessoal venham participar, vejam o YouTube da Trinos, venham participar das nossas lives, dos nossos eventos. E quem quiser, de repente, nem é para fazer... Agora, já está formado, já é aconselhador biográfico, não é aconselhador biográfico, mas quer fortalecer esse impulso, quer, de repente, ajudar numa logística local, entra em contato com a gente também, para a gente poder formar esse corpo sólido de levar uma formação nova para o Nordeste. Quer falar mais alguma coisa assim para fechar, né? Agradecer a todo mundo que está aqui, que isso foi maravilhoso. Isso. Aqui. Eu só tenho a agradecer, e foi o que eu falei, né? Só o início desse movimento de pré-lançamento e agora o lançamento mesmo já me deu assim, muitas boas expectativas com relação a essa turma. Muitas pessoas se engajaram para multiplicar essa divulgação, o que já é um tremendo sinal de que a gente tem aí um campo muito, muito fértil de trabalho. Né? Maravilha, muito feliz. Gente, então é isso. Muito obrigada. Vocês têm o contato da Trinos, né? Essa live está sendo transmitida pelo Instagram da Trinos. Nos sigam. Mandem essa live para todo mundo. Vai ficar no Instagram da Trinos, né? Vou fazer aqui a gravação para isso permanecer no Instagram da Trinos. E a gente fica mandando notícias. Fiquem em contato conosco. Beijos, nos vemos em janeiro na próxima live. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Agora, como é que eu desligo isso? Tem um xizinho aqui, eu vou apertar nele. Será? Acho que é. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Eduardo. Obrigada. Tchau, Gi, Dani.